Uma sombra é projetada quando há um objeto no caminho da luz. A luz viaja em linha reta. É por isso que sempre se obtém uma sombra quando algo está na frente de uma fonte de luz. Pássaros e aviões não são exceções. Eles projetam sombras, mas não podemos vê-las. Quanto mais próximo o objeto está de uma fonte de luz, mais densa é sua sombra, e vice-versa. Se o objeto estiver muito longe, sua sombra se dispersa. Um avião comercial voa a cerca de 12.000 metros. A tal altura, você mal vê o avião, muito menos sua sombra. Ele está muito longe da superfície terrestre, então sua sombra está espalhada e não é perceptível. O mesmo vale para os pássaros. Mas se houvesse um asteroide gigante passando pela Terra, sua sombra seria perceptível, com base no mesmo princípio pelo qual funcionam os eclipses lunares e solares. Um eclipse solar é quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol, bloqueando os raios solares. Isso lança uma sombra em algumas partes da Terra. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas também está 400 vezes mais perto do nosso planeta do que a estrela, e é por isso que parecem ter o mesmo tamanho no céu. Mas como a Lua é menor, sua sombra não é grande o suficiente para cobrir toda a Terra, então ela é projetada apenas em algumas partes do planeta. O relâmpago nunca é um triângulo, linha reta ou círculo. Ele tem a forma de zigue-zague. O relâmpago é uma corrente elétrica como as que você tem em casa, exceto que esta é muito mais potente. Sempre segue o caminho de menor resistência. Existem muitas coisas no ar, como partículas de poeira, gases e outras substâncias. Por isso, é desigual e irregular. Digamos que você tem um monte de areia. Quando despeja água sobre ele, ela não flui para baixo em linha reta, mas em padrões específicos, buscando o melhor caminho através da areia. O mesmo acontece com os raios. A Antártica tem icebergs que parecem ondas gigantes do oceano congeladas em movimento. Apesar de sua aparência, essas formações são criadas durante longos períodos de tempo. O gelo foi levantado, compactado e moldado pelo vento e outros elementos, casualmente assumindo a forma de onda no final. Cachoeiras de sangue é uma geleira na Antártica que derrama uma espécie de líquido vermelho que parece sangue. Os cientistas dizem que isso acontece porque há um lago salgado com uma grande concentração de ferro sob a geleira. A água salgada congela em um ponto mais baixo do que a água doce, então derrete o gelo acima, deixando o rio fluir. Essa é a geleira mais fria do nosso planeta, razão pela qual a água pode fluir constantemente sem derretê-la, e a cor vermelha é devida ao ferro na água. A Antártica é o único continente onde você não consegue encontrar répteis. Eles têm sangue frio, o que significa que dependem do calor do ambiente para manter o corpo aquecido e não podem sobreviver em regiões geladas como a Antártica. Os pinguins podem relaxar, não há cobras ou crocodilos para incomodá-los lá. Apenas 1/4 do território do Saara é areia. Existem montanhas e oásis, mas a maior parte do deserto está coberta de cascalho. E esse não é o maior deserto da Terra, a Antártica o é. Assim como as pessoas, as árvores também param de crescer em uma certa idade. Os cientistas acham que isso pode ser porque quando uma árvore envelhece e atinge uma certa altura, ela tem dificuldades para puxar água do solo e bombeá-la até o topo devido à gravidade. Algumas árvores, como o baobá, começam a crescer para os lados em vez de crescer em altura quando atingem sua altura máxima. O baobá se expande até 1 centímetro a cada ano. A Austrália está em cima de uma das placas tectônicas de movimento mais rápido do mundo. Ela se move 6,3 centímetros para o norte a cada ano, o que é aproximadamente a taxa de crescimento de nossas unhas e cabelos. Se você acha que tentar encontrar algo para assistir na televisão está desperdiçando sua vida, os estudos concordam. A pessoa média passa 1 ano e 1/3 da vida trocando de canal e tentando encontrar algo que mereça sua atenção. É possível ver um arco-íris à noite também. Trata-se de um fenômeno raro chamado arco-íris lunar, que aparece quando a luz da Lua é refletida e dispersa através de umidade e gotículas de água na atmosfera. O arco-íris lunar ocorre principalmente em áreas com muita chuva ou mesmo perto de cachoeiras cercadas por névoa. Quando você quebra um ovo na Terra, ele pode fazer uma bagunça, mas 18 metros oceano abaixo há 2,8 vezes a pressão atmosférica sobre o ovo. É por isso que ele se mantém unido como se tivesse uma casca invisível e parece uma espécie de água-viva estranha. Na verdade, as estrelas não piscam. Sua luz é constante e estável, mas quando interfere com a atmosfera da Terra, ela bate e salta pelo ar, o que desvia a luz. Diferentes camadas de ar estão em constante movimento, o que também altera a curvatura da luz, fazendo com que pareça cintilante. A Baía de Hudson, no Canadá, é a área onde a gravidade é menor do que em outras partes do nosso planeta. Não é como se as pessoas estivessem flutuando livremente como no espaço, mas pode parecer algum tipo de dieta geográfica natural. Menor gravidade leva a menos densidade, então você pesaria menos lá do que em qualquer outro lugar.
A gravidade depende da densidade da Terra, por isso é desigual. Quando a última era do gelo chegou, a Baía de Hudson estava coberta por uma geleira de aproximadamente 3 quilômetros de espessura. Era pesada, então continuou empurrando para baixo a rocha sob ela. Mais de 20 mil anos atrás, as geleiras começaram a derreter, mas a região da baía ficou deformada devido ao gelo pesado que costumava estar lá. O único esporte que alguém já praticou na Lua foi golfe. Em 1971, um astronauta foi à Lua e jogou 2 bolas de golfe, fazendo-as voar através da atmosfera de baixa gravidade na superfície lunar. A Grande Muralha da China é tão longa que você levaria cerca de 18 meses para percorrer toda ela. Ao contrário da crença popular, não é possível vê-la do espaço a olho nu. As lagostas não são biologicamente imortais. Elas envelhecem com o tempo, mas também produzem uma enzima especial que é responsável por reparar suas células. Elas também replicam seu DNA indefinidamente para que possam viver por muito, muito tempo. Se você fosse para a parte mais profunda do oceano, sentiria uma pressão incrivelmente forte, mais de 1000 vezes a pressão atmosférica normal ao nível do mar, ou igual a 50 jatos jumbo pousados em cima de você. O Sol é o maior objeto que se pode encontrar em nosso sistema solar. Embora existam tantos planetas rochosos, gigantes gasosos, asteroides e planetas anões, o Sol ainda representa 99,8% da massa total do nosso sistema. O Sol está no estágio mais estável de seu ciclo de vida no momento, mas em cerca de 5 bilhões de anos ele ficará sem hidrogênio, seu combustível. Podemos ver o pôr do Sol porque a atmosfera do nosso planeta atua como um prisma. A ciência chama isso de dispersão. Há mais distância entre nós e o Sol na hora do pôr do Sol, o que significa que mais partículas e moléculas estão no ar. Elas espalham parte da luz violeta e azul de comprimento de onda curto em diferentes direções. Esse processo acontece milhões de vezes antes que o feixe de luz do Sol atinja nossos olhos, e é quando vemos algumas outras cores do espectro, como laranja ou amarelo. Os tsunamis podem atingir uma velocidade de mais de 800 km por hora, o que é tão rápido quanto um avião a jato. Eles retêm a energia, o que significa que podem se mover através do oceano e quase não perdem energia até chegarem à costa. Os polvos são algumas das criaturas mais inteligentes do mar. Eles navegam por labirintos, resolvem problemas e têm uma memória de curto prazo muito boa. Os cientistas acreditam que sejam tão espertos por viverem uma vida bastante dinâmica. Eles se movem rapidamente, se escondem em lugares imprevisíveis, se expandem por novos habitats, se movem em padrões incomuns e encaixam seus tentáculos em fendas para se alimentar. Tudo isso é bastante desafiador, fazendo com que seus cérebros se desenvolvam o tempo todo. As famosas cabeças, conhecidas como estátuas Moai na Ilha de Páscoa, também têm corpos. Eles estão escondidos sob a superfície. Existem quase 900 estátuas Moai na ilha. Cientistas descobriram que a Nova Zelândia faz parte de uma grande massa de terra que fica sob a água. 94% da terra total está sob a superfície. É chamado de Zelândia e é considerado um microcontinente. Talvez possa vir a ser o 7º na lista algum dia.